O ex-ministro de Michel Temer e filho de um dos principais caciques políticos do Rio de Janeiro, o ex-deputado Leonardo Pisciani, do MDB, vai ocupar um dos cargos mais estratégicos na área de infraestrutura do governo Lula, a Secretaria Nacional de Saneamento. A nomeação de Pisciani saiu na edição de hoje do Diário Oficial da União. Ele foi indicado pela bancada do MDB na Câmara e será abrigado no Ministério das Cidades, que é comandado por Jader Filho, do mesmo partido de Leonardo Pisciani. O novo marco legal do saneamento básico, sancionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, prevê a universalização dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto até 2033. E a ABCOM, a associação que reúne as concessionárias privadas do setor, prevê a necessidade de investimentos da ordem de 308 bilhões de reais apenas nos próximos 4 anos para que essa meta seja efetivamente cumprida. Portanto, muito dinheiro. O governo Lula discute, no entanto, uma série de ajustes no marco do saneamento. As discussões estão sendo conduzidas pela Casa Civil, com concessionárias privadas e empresas estatais de água e de esgoto. Um dos pontos já definidos, conforme a CNN já noticiou, é um prazo adicional, mais tempo, para que os municípios façam adesão aos blocos regionais e não percam acesso ao financiamento público. Leonardo Pisciani, a gente lembra, foi líder do MDB na Câmara quando foi votada a abertura do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Ele orientou a bancada do partido pela aprovação, embora tenha votado contra o afastamento de Dilma Rousseff. Depois, Pisciani foi escolhido o ministro de Esporte de Michel Temer, sucessor de Dilma no Planalto. Ele é filho de Jorge Pisciani, que foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio. Ele era aliado do ex-governador Sérgio Cabral. Alvo da Lava Jato, Pisciani, o pai, foi preso em 2017. Ele foi condenado a 21 anos de prisão em 2019. Jorge Pisciani morreu em 2021. Para debater essa nova indicação dentro do atual governo, a gente convidou os deputados federais, o Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, e Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba. Boa tarde aos dois. Vocês viram que eu fiz aqui uma longa introdução para que o nosso telespectador entenda o tema da nossa conversa, mas eu já chego, deputado Júlio Lopes, começo pelo senhor, já chego aqui com o que mais chama a atenção nessa história, que as pessoas, claro, vão trazer. Na avaliação dos senhores sobre o nome de Leonardo Pisciani, qual é a avaliação para a Secretaria Nacional de Saneamento? Olha, eu não sei se a sua produção, quando me contatou, sabia que eu fui o primeiro relator do Pacto Nacional do Saneamento. O primeiro Pacto Brasileiro de Saneamento, lá em 2006, 2007, fomos nós que fizemos. Portanto, tenho na área do saneamento um conhecimento bastante grande e nós temos acompanhado a evolução desse processo ao longo de todas essas legislaturas. Eu vi com muita alegria o nome do deputado Pisciani, porque ele é um político experiente, ele é um líder partidário, tem todas as condições políticas e culturais de comandar esse processo da Secretaria Nacional do Saneamento. O Pisciani, além de ter sido um excelente ministro dos esportes, tendo implementado a área do esporte no Brasil inteiro, com muita diligência, com muita amplitude, ele tem as habilidades políticas e o conhecimento necessário para empreender essa difícil secretaria que é a Secretaria Nacional do Saneamento. Eu acho que o Pisciani tem todas as credenciais para fazer um bom trabalho naquela área. Sobre o fato, deputado Júlio Lopes, ainda, de Leonardo ser filho de Jorge Pisciani, que faleceu em 2021 e foi um dos condenados da Lava Jato, o senhor acha que esse sobrenome vai impactar de alguma forma e gerar controvérsias nessa indicação? Olha, eu não vejo não, porque o Pisciani pai é uma pessoa, o Pisciani filho é outra pessoa, né? E que eu saiba, o Pisciani, mesmo tendo ocupado os mais relevantes cargos públicos do Brasil, não teve contra ele qualquer acusação ou qualquer condenação ou qualquer coisa que o impeça de desempenhar essa função.
O Pisciani pai, infelizmente, teve esse destino, essa situação que acabou, inclusive, o levando à morte, mas o Pisciani filho, que chama Leonardo Pisciani, é uma outra pessoa cuja história, cujo currículo, cujo desempenho na área política não há nada que se possa condenar ou que se possa dizer incorreto. Eu vou fazer, então, as mesmas perguntas ao Cabo Gilberto. Boa tarde, bem-vindo também. Como é que o senhor avalia, então, a indicação de Leonardo Pisciani para essa pasta e como é que o senhor vê esse impacto aí do sobrenome Pisciani, né? Se pode ter algo negativo em relação a isso quando ele assume essa pasta? Boa tarde a todos que compõem a CNN. Muito obrigado pelo espaço e oportunidade. Realmente agradecer a participação do deputado Júlio Lopes, que defendeu o saneamento. Eu acompanhei o senhor atentamente quando eu era deputado estadual. E dar uma boa tarde especial a Luciana Barreto, pelo Dia Internacional das Mulheres, que é todo dia do nosso ano, mas em especial parabenizamos nesse dia 8 de março, Luciana Barreto, que faz um belíssimo trabalho informando a população brasileira. Veja só, Luciana. Gilberto, mais uma vez... Gilberto, você me deu aula aí, rapaz. Você tem razão. Eu comecei e não cumprimentei a Luciana. Muito obrigado pela dica. Você tem toda a razão. Essa linda apresentadora fazendo esse competente trabalho. E eu fiz a indelicadeza de não cumprimentar e saudá-la pelo Dia da Mulher. Obrigada, então, aos dois. E eu sei que vocês são tão generosos, nem ficam raivosos comigo quando eu brigo com vocês aqui. Obrigada. Faz parte. A senhora está no seu papel, Luciana, é uma excelente jornalista. Não falo isso para querer lhes elogiar, mas é porque é verdade, eu acompanho a senhora atentamente. O governo PT, ele não tem consideração nenhum partido, Luciano. Isso é claro. Essa indicação de Leonardo Pisciani, que eu também tenho o maior respeito, não tenho nada de pessoal contra ele, não é uma indicação técnica, é uma indicação política. Política para manter o MDB na base. O MDB tão criticado pelo atual governo lá atrás. Mas agora o PT está precisando do MDB e dos seus mais de 40 deputados na Câmara e quer dar esse gesto. Sabemos que se governa com aliados, sabemos que não podemos criticar nem criminalizar a classe política, até porque eu sou político, todo ser humano é político, faz política. Mas o PT já é conhecido na história do nosso país, não respeitar ninguém. Essa indicação é para manter a base, porque o ex-deputado Leonardo Pisciani não tem quadro técnico para assumir tal secretaria, e lembrar a todos vocês, diferentemente do deputado Júlio Lopes, que fez um trabalho atuante na defesa do saneamento básico do nosso país, entendo também a sua defesa, faz parte do jogo político. O governo Lula, ele sequer se preocupou com o marco do saneamento, Luciana, porque votou todo o PT contra o saneamento básico. Eu sou do Nordeste, sou da Paraíba, um estado que tem pouquíssimos % de saneamento básico, uma situação muito difícil, o Nordeste do Estado brasileiro. O PT não tem programa de governo para o Nordeste. Para se ter uma ideia, Luciano e meu caro Júlio Lopes e a todos os ouvintes, o PT votou 100% contra, já governou esse país durante quase 15 anos e nada na Paraíba mudou com relação ao saneamento básico. Diferente do pouco tempo que o presidente Bolsonaro assumiu, que em 4 anos aprovou o marco do saneamento básico e iria avançar bastante nesse setor se fosse reeleito. Mas, infelizmente, a maioria da população brasileira escolheu o atual presidente, que não tem programa de governo, nem de aliados, nem muito menos do saneamento básico. Mais indicação política que não vai dar certo, já começa errado novamente. O deputado Cabo Gilberto, eu sempre fico na dúvida quando vocês falam sobre a indicação política e a acomodação de partidos. Não é assim que funciona sempre esse presidencialismo de coalizão? Não é assim que vocês compõem a governabilidade? Qual seria a crítica exatamente? Perfeitamente, Luciana. Essa hora, como sempre, muito inteligente. Por isso que eu falei lá atrás, não podemos criminalizar a classe política. O que eu me refiro é que o PT, ele sempre age errado. Ele não tem respeito aos partidos. Está indicando Leonardo Pisciani contra a sua vontade. Não está pensando no povo. Diferentemente, aí eu tenho que defender o meu peixe. O nosso presidente Bolsonaro fazia indicações políticas, óbvio, mas era pensando na população. Basta observar os números que foi aprovado o marco do saneamento básico e o Brasil ficou na conta azul, bem azulzinho, diferente agora que em 2 meses só notícia ruim para o povo brasileiro.
Deputado Júlio Lopes, esse daí é um valor robusto da pasta em questão que a gente está tratando aqui, portanto, também é muito disputado, a gente pode dizer assim. Pisciani, que foi ministro de Temer, sucessor da Dilma no impeachment, depois do impeachment, deve enfrentar obstáculos à frente dessa secretaria? Certamente, Luciana. Toda secretaria importante como essa e com recursos como essa tem, e tem que ter mesmo, são áreas muito disputadas e que sempre há oposição, sempre há questões políticas. E aí exatamente essa questão que eu discordo do cabo Gilberto, com todo respeito. Eu acho que essa função, em que pese esteja na estrutura lá do Ministério com uma função muito específica, não é uma função técnica. Os técnicos vão suportar o secretário nacional de saneamento, que com sua habilidade política, com sua capacidade estratégica, com sua relação com o Baleia Rossi, que é o presidente nacional do PMDB, com os seus pares no Senado e na Câmara, vai fazer a concertação necessária para que o saneamento corra bem no Brasil. Eu acho que se fez um trabalho grande, vocês da imprensa têm uma participação nisso, Luciano, de desvalorizar a política, de desvalorizar o elemento político como algo importante para a contribuição da solução de problemas complexos no país. E eu entendo que são exatamente os políticos, no mundo inteiro, aqueles vocacionados, aqueles com as habilidades necessárias para, na área pública, dirimir os maiores conflitos, empreender os maiores projetos e tocar adiante as grandes causas do país. Pisciani se enquadra neste grupo. Ele é uma pessoa com experiência, ele é uma pessoa com vários cargos no Legislativo, de deputado federal, a experiência de executivo muito bem sucedida no Ministério dos Esportes e também de dirigente partidário, onde ele dirige o PMDB do Rio de Janeiro, com muita competência e com muita dedicação. Então, acho que isso é um valor e agrega potencial de solução à difícil função que ele vai desempenhar no Ministério do Saneamento, no Ministério das Cidades. Deputado Júlio Lopes, eu não quis lhe interromper, mas em algum momento o senhor ficou duplicado aqui para a gente, para o senhor ver, né? A gente não gosta de uma única voz aqui na CNN, somos plurais o tempo inteiro. Eu vou continuar aqui fazendo uma pergunta que tem até uma ordem técnica, deputado. Queria que o senhor me respondesse enquanto a gente vai colocando o cabo Gilberto de novo. Alegando que centenas de municípios poderão perder subitamente o acesso a repasses federais para obras de infraestrutura em água e esgoto, o governo Lula pretende flexibilizar um prazo emblemático do novo marco legal do saneamento básico. As mudanças são apoiadas pelo mercado e pelas estatais, mas demonstram um distanciamento entre as expectativas criadas pela legislação de 2020 e a realidade, ou sua realidade na implementação. Atualmente, há quase 1.000 operações de estatais de saneamento em situação irregular, além de estados inteiros, como o de Minas Gerais, que não definiram seus blocos regionais para a concessão dos serviços de água e esgoto. Esse é um dos maiores desafios da Secretaria do Leonardo Pisciani. O senhor poderia explicar isso para a gente? Sem dúvida, Luciana. Eu acho que é bom a gente lembrar, e graças a Deus a gente já ultrapassou, mas a pandemia continua sendo um passivo e tendo gerado passivos que precisam ser equacionados, né? Então, no período pandêmico, nós ficamos quase 2 anos sem poder dar consequências, sem poder dar andamento a essas questões que são absolutamente estruturantes para o saneamento brasileiro. Obviamente, há que se ter um tempo adicional numa série de áreas para o equacionamento de situações complexas como essas às quais você está se referindo. Então, eu vejo que não é o desejável, mas é o necessário que nós façamos um delay nesse prazo, a fim de que se possam fazer as adequações, a reorganização do setor e se possa partir efetivamente para uma solução nesse programa. Eu votei no presidente Bolsonaro, meu partido, eu sou do PP, votei no presidente, apoiamos o plano de governo do Bolsonaro, mas ganhou o presidente Lula. E nós estamos aqui para apoiar as boas medidas do governo e os acertos do governo. Quero apontar como certa a medida da indicação do ministro Jader Filho para o Ministério das Cidades e como certa também a indicação
do deputado Pisciani para secretário nacional do saneamento. Ambos têm as relações, as qualificações e o discernimento político necessário a conduzir duas áreas tão importantes do governo. Queria também lhe ouvir, Cabo Gilberto, sobre esse delay. Foi assim que o deputado Júlio Lopes chamou esse atraso, né, para se regularizar essa situação que frustra um pouco expectativas, mas, segundo o deputado Júlio Lopes, é o melhor a ser feito. Queria lhe ouvir sobre isso. Eu não entendi, desculpa, Luciana. Eu vou repetir a pergunta toda, o senhor estava fora e é justo que o senhor não tenha entendido o contexto. Então, vou repetir, que alegando que centenas de municípios vão perder subitamente o acesso a repasses federais para obras de infraestrutura, água e esgoto, o governo Lula pretende flexibilizar um prazo emblemático no novo marco legal do saneamento básico. As mudanças são apontadas pelo mercado, pelas estatais como ok, né, mas demonstram o distanciamento entre as expectativas criadas pela legislação em 2020 e a realidade da sua implementação, que seria agora mais urgente. Então, se defende aí um prazo maior. Atualmente, quase 1.000 operações de estatais existem de saneamento em situação irregular, eu sempre lembro isso, além de estados inteiros, é o caso de Minas Gerais, que ainda não definiu qual bloco regional vai pertencer. E a minha pergunta é, esse é um dos maiores desafios da Secretaria de Leonardo Pisciani. O deputado Júlio Lopes disse que sim, é um dos maiores desafios, mas ele defende que esse atraso é necessário para melhor implementação. Eu lhe pergunto o que o senhor acha do tema. Primeiro que eu concordo com o deputado Júlio Lopes. É o maior desafio da secretaria. Agora, temos que lembrar a população brasileira que não é um governo novo. É o terceiro mandato de Lula. Mas o governo do PT governou esse país durante quase 2 décadas. E não resolveram os problemas do lixões, não avançou no saneamento básico, não avançou nesses pontos específicos, que é, sem dúvida nenhuma, que infelizmente, Luciana, há muitos políticos não dão prioridade porque não é uma obra que mostra a sociedade e ele não tem como ganhar eleitoralmente falando. Mas saneamento básico resolve diversos problemas da sociedade civil organizada, principalmente na área de saúde pública. Quanto mais as cidades forem saneadas, menos investimento na saúde você vai priorizar, porque as pessoas dificilmente ficarão doentes. Isso é fato, são números. Basta observar os países que têm o saneamento básico mais avançado que o nosso, que a taxa de pessoas que precisam utilizar os serviços públicos de saúde reduz consideravelmente. Então, por conta disso, eu concordo plenamente com o deputado Júlio Lopes, é o maior desafio da secretaria, mas deixo claro, é um governo novo, mas que já passou quase 2 décadas no poder e não resolveu os problemas do nosso país, principalmente nessa área tão essencial a nossa saúde pública, bem como a sociedade brasileira. Não resolveu o problema da falta d'água, não resolveu o problema dos lixões, principalmente dos lixões, e não vai resolver o problema do saneamento, porque nós já entendemos e sentimos na pele como o governo do PT trabalha e governa para poucos. A conversa é muito bonita, mas na prática, infelizmente, nada funciona. O resultado disso é as 2 décadas de governo do PT que não avançou nesse setor, Luciano. Os deputados, o deputado Júlio Lopes, eu começo com o senhor primeiro. A gente sabe que saneamento básico é um direito constitucional da população brasileira e a nossa Constituição Cidadã está aí para provar isso, e a gente sempre foi incompetente, o Estado brasileiro, em relação a esse tópico, como acabou de dizer agora o Cabo Gilberto, e a gente sabe disso. Todos os governos, inclusive. Esse é um problema que atravessa o Brasil. A gente tem aí agora uma parceria público-privada que traz benefícios, né, nos investimentos no saneamento e pode trazer também algo de malefício, tipo um aumento de conta, por exemplo, para a população que já tenha uma carência grande, enorme. Eu lhe pergunto, deputado, como é que o senhor avalia deputado Júlio Lopes, essas parcerias público-privadas para investimento em saneamento? Eu acho que elas são absolutamente fundamentais. Elas são a possibilidade real de um avanço significativo nesses setores. Agora, Luciane, o que eu vejo
e aí discordo um pouco da sua posição, eu tenho a impressão que a situação do saneamento no Brasil, assim como a situação da dificuldade que nós temos na saúde, na educação, são dificuldades advindas do próprio comportamento da nossa sociedade, inclusive da nossa imprensa, da nossa mídia, né? Que sentido, durante deputado? muitos anos. Como é que esse problema... No sentido de que a própria mídia, a própria imprensa, durante muitos períodos, ou muito tempo, deu muito mais ênfase a outras questões e a publicidade de outras áreas do que a áreas importantes como essa, que é a área do saneamento. Louvo que você e a CNN estejam trabalhando sobre esse assunto, com interesse nesse assunto, mas você vê quanto tempo, né, a sociedade brasileira perdeu nos escândalos da Lava Jato, que agora a gente está vendo foram fabricados, muitos deles foram criados, muitos deles são, na realidade, verdadeiras fake news, e a imprensa se dedicou exaustivamente a destruir reputações, a destruir vidas, enfim, quando, na realidade, poderia ter dedicado esse tempo também às questões da mazela do saneamento, às questões da educação e a outras questões. Eu não estou transferindo responsabilidade, eu estou apenas dizendo que responsabilidades estruturantes da sociedade são responsabilidades do Estado e da sociedade brasileira. O governo de ocasião pode ter um desempenho melhor ou pior, mas a grande responsabilidade do saneamento é uma responsabilidade do Estado brasileiro, é uma responsabilidade da sociedade brasileira e que tem que ser empreendida pelo conjunto da sociedade e seus atores. Não adianta um governo A ter um desempenho bom e o governo B ter um desempenho medíocre. A sociedade tem de cobrar dos governos e dos seus representantes e de quem quer que sejam um desempenho melhor nas áreas estruturantes do país. E nisso se inclui a imprensa também. Ô, deputado, longe de mim debater com o senhor, não é minha função aqui, eu sou mediadora, mas aí agora eu também me permito discordar do senhor, porque já temos mais de 2 décadas de jornalismo e nunca foi novidade mostrar a realidade do brasileiro em relação a saneamentos. A gente nunca deixou de mostrar as crianças pulando valas em várias periferias desse país. Então, assim, é algo que a gente mostra. E mesmo que a gente não mostrasse, do poder público, é função dos parlamentares estar atentos não só ao que a gente mostra, né, mas o que vocês têm conhecimento. Então, isso é muito importante também. Vou perguntar a mesma coisa ao Cabo Gilberto, que sobre as parcerias público-privadas, elas são bem-vindas? Os prós e os contras, o que o senhor acha de importante? Excelente a sua pergunta, Luciana. Eu concordo com o início da resposta do deputado Júlio. A gente é de partido diferente, mas a gente concorda com muita coisa. Está vendo aí, deputado Júlio? Isso aí. Discordo com relação à generalização da imprensa. A imprensa tem o seu papel, que eu respeito, apesar de discordar em alguns pontos, faz parte, mas a gente não pode generalizar a imprensa brasileira. A iniciativa privada é importantíssima para resolver esse problema, Luciana, porque estamos num país emergente. O nosso país não é um país desenvolvido, não é um país de primeiro mundo. Por ser um país emergente, é sem dúvida nenhuma e fundamental para que possamos resolver esse problema do saneamento básico, a iniciativa privada, como foi aprovado lá atrás pelo Congresso Nacional, o Marco do Saneamento Básico. E fizemos uma proposta lá atrás de 50% das emendas dos deputados federais, dos senadores, tem que ser para a saúde pública. Desses 50%, a gente fez um projeto para destinar 10%, todo deputado tem que destinar 10% para saneamento básico, ou seja, dos seus estados. Espero que aprove. Também, se não aprovar, eu vou continuar fazendo a nossa parte. Agora, o governo Lula, Luciana, vai na contramão, deputado Júlio. Ele é contra a privatização, ele é contra a parceria público-privada e está tendo a maior dificuldade para governar desta forma, porque foi aprovado pelo Congresso e ele não quer dar continuidade. Por isso que eu entendo que não vai dar certo, mesmo sendo a nomeação do experiente deputado Pisciani, que vem de uma família tradicional do estado do Rio de Janeiro, que eu não tenho nada contra pessoal a ele, mas é por conta dessas indicações, Luciana, que eu sei e entendo que não vai dar certo, porque ele vai de contra os interesses da população. O que a população quer, Luciana? A população quer que a sua cidade tenha saneamento básico. Ela não quer saber se vai ser de parceria público-privada, se vai ser o prefeito, se vai ser o governador, se vai ser o presidente. Ela quer que o problema seja resolvido. Por isso, como eu vim... Mas ela quer saber... Desculpa, deputado, mas ela quer saber como é que vem a conta dela também, né? Se aumenta ou se não aumenta. E isso conta bastante, deputado.
Aí essa parte, Luciana, que eu ia falar com relação a que pode ser negativo, a questão das contas. Temos uma experiência lá na Paraíba com a Energisa, que privatizou a luz pública. A conta ficou praticamente a mesma coisa e o serviço melhorou consideravelmente. Então, é esse ponto aí que pode ser o negativo. Algumas empresas podem aumentar demais, mas aí tem o Congresso, tem os parlamentos para frear esses aumentos e que seja justo para todos, principalmente para a sociedade que é a pagadora de impostos. Eu agradeço demais aqui a conversa que tive com os deputados. Me desculpem, deputados, se vocês veem que eu discordo de vez em quando, mas sempre respeitosamente. Vocês contribuíram muito para o debate aqui. Conversei com os deputados federais Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, e Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba. Mais uma vez, obrigada aos dois.